Shalom, meus irmãos. Irmão Heber aqui de novo. Vamos dar seguimento. Nós paramos no versículo 7, onde dizia que esses homens gostam das saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Rabi, que quer dizer Rabi. Aí vamos para o 8. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que se existe dentro de uma igreja um clero religioso, seja padre, pastor, papa, bispo, esses são os que amam os primeiros lugares na sinagoga e gostam de ser chamados mestres pelos homens. Porém, ele nos instruiu que a ninguém chameis vosso mestre, porque vosso mestre é a saber, o Cristo, e vós sois irmãos. Muito claro, não é, irmãos? Então, temos que entender, irmãos, que no princípio ali não tinha de maneira nenhuma esse clero religioso. Ele só veio a acontecer muito na frente, 325, depois do nosso Salvador, quando eles tinham cortado a árvore, consumido com os seus frutos. Então falou, agora vamos plantar aqui no lugar uma nova árvore. Uma árvore que vai dar muitos frutos. Porém, não é para o reino do nosso Pai. Daria muito fruto para eles aqui na terra. No entanto, você pode pesquisar e já devia saber disso, o quanto todas essas igrejas são ricas, né? Todas elas, sem exceção, começando da mãe, que é a Igreja Católica. E tem também aquela velha avó chamada judaísmo, é uma outra velha bem rica, que se enriqueceu com as palavras do Deus do Velho Testamento. Então, porém, a riqueza pelas quais eles lutam e pelejam nesta terra é pelo que perece, porque tudo aqui está reservado para o fogo. De modo que, irmãos, nós devemos, como servo do nosso Salvador, entender as suas palavras e proceder da maneira em que ele venha cumprir as suas promessas nas nossas vidas, né? Então, se você vai em alguma denominação religiosa, que são todas, que tem homens intitulados de mestre, pastor, cooperador, ancião, bispo, diácono, a palavra do nosso Pai nos afirma que todos esses são raízes secas, nuvens vazias, carregada pelo vento, e o Deus deles é o próprio ventre. De onde eu vim, lá não, os irmãos cooperadores, ancião, lá não se recebe, na verdade, pagamento por pregar, limpar a igreja, porteiro, músico, irmãs da obra da piedade. Eles não pegam dinheiro. E acham que essa igreja, por proceder assim, ela faz diferença das outras. E acham que ela é melhor. Porém, eles veem a coisa sem entendimento. Porque lá
além deles não pagar um salário para a pessoa, aí o que eu vou receber então aqui nessa igreja? Porque lá na Assembleia eles pagam o pastor, né? Eles pagam fulano, tem essa, tem aquela, que todo mundo lá recebe, tem um salário. Mas nessa não. O que eu recebo? Eu vou te dar uma carteirinha de cooperador. Um mestre, um pastor, a mesma coisa. Só muda as palavras, mas a função é a mesma, né? Você vai apacentar o rebanho de Jesus na terra. Então eles pensam assim, não, mas lá ninguém cobra. Claro, não receberam dinheiro, eles não pagam dinheiro, eles amam tanto o dinheiro que eles não dividem com os irmãos que cooperam na obra. Outros dividem, fazem um salário, assina carteira, uma firma, né? Igrejas de CNPJ, firmas. E esse povo que cuida, que está numa dessas firmas, servindo a Deus, né? Sim, você está servindo a Deus. Mas qual? Qual é o Deus que você está servindo? Visto que dos sétimos céus para baixo temos aqui muitos nomes que vocês não conhecem. Por quê? Porque foi ensinado pelos seus cooperadores e anciãos e padre e pastor, falou, olha, você tem que escutar o que nós vamos ler para vocês e não duvidar e nem perguntar, vocês ficam tranquilos, nós estamos cuidando da salvação de vocês não precisam se preocupar não, tá? Não se preocupar não, vocês não ficam lendo livro, vocês não procuram dicionário, não. Não vai atrás daqueles manuscritos antigos, porque aquilo lá tudo é erro. Nós é que estamos com a verdade. Prova que não estão. Por quê? Porque recebem dinheiro. E todo aquele que recebe dinheiro para qualquer trabalho, ele é, na verdade, para nós entender bem aqui, o que o nosso pai está me dando de passar para os irmãos, ele é um mercenário. Mercenário é todo aquele que trabalha por dinheiro. Ah, mas como eu disse, lá na igreja, lá ninguém recebe nada. Mas paga, né? Uhum, paga. Ah, mas você trabalha lá, o que você faz lá? Ah, eu sou o porteiro. E o que eles te deu? Ah, eles me deu uma carteirinha simplificada, diz que eu sou porteiro. Pois é, esse é o seu salário. Você não está recebendo dinheiro, mas você recebeu um cargo, uma posição, um título. E eu recebi lá de cooperador. Recebi uma carteirinha, eu sou cooperador. Aquele outro irmão lá é ancião. E vocês trabalham lá só por esse título? Só, nós não recebemos nada. Então vocês é mais sem entendimento que os outros, porque os outros trabalham por dinheiro. Além da carteirinha, eles recebem salário. Sendo que lá é uma igreja de CNPJ e a sua também, você divide e receber pelo salário. Contando que se você recebe pelo salário, de maneira nenhuma, você vai ter nada para receber do nosso Pai, nem do nosso Salvador, o seu Filho, aquele que foi enviado. Por quê? Porque na sua própria Bíblia diz o seguinte, olha, há um só salário, chama galardão da vida eterna. E você que recebe um salário, já recebeu o seu. Ah, mas eu não recebi o salário, recebi só uma carteirinha. Tá bom, você queria um título, você recebeu um título, você tem um título, é esse o seu pagamento. Então, das mãos do nosso Pai, você não tem nada para receber. Tá vendo, irmãos? O quanto Satanás é astuto, e o quanto ele
engana a humanidade na Terra e muitos pensam, não, eu sou sábio, eu sei, eu tô na verdade, eu tô nisso, tô naquilo. Fala, olha, vós sois a igreja de Laodiceia, que está no Apocalipse, que diz: rico sou, de nada tenho falta. No entanto, o nosso Salvador vos instruiu: aconselho-te que de mim compres ouro, provado pelo fogo. Então, eu vivo bem, numa paz tranquila. Está errado. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer dissensão entre os homens das suas casas. Então, de modo que se você vive em paz, considera. E eu achei uma paz danada depois que eu estou nessa igreja e estou naquela. É aí que está o engano, meu irmão. Porque o que ele disse para os discípulos foi o seguinte: vós na verdade chorareis, lamentareis, o mundo se alegrará, vós tristes estareis. Mas a minha volta é breve, e aí vos alegrará. E vossa alegria nunca terminará, para a eternidade. Então, se você sente uma paz aqui nesse mundo, saiba que essa paz é momentânea, em vista do grande sofrimento que vem pela frente. De modo que eu prefiro viver em guerra aqui e no último dia eu viver em paz, né? Que findar os meus dias aqui, eu vou para o descanso, do que viver um descanso aqui que dura aí no máximo 70, 75 anos, alguns pela sua robustez chega aos 80, né? Como diz a palavra. Então, está aí, irmãos, vamos meditar. E aí, em qual árvore você está? Em qual braço da árvore você está? Se você não está no tronco, catolicismo, você está em uma das galhas da mesma árvore. Medita, amados irmãos. Vamos dar seguimento aqui na leitura. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Então ele, enquanto Abraão lavava o pé dos anjos, ele, sendo o rei da glória, desceu e lavou o pé aos seus discípulos. Se fez servo. E nós não podemos fazer isso, não. Por quê? Porque nós aceitamos o Velho Testamento, e então nós é que, né? Irmãos, cuidado com isso. É muito engano. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais o reino, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então veja, irmão, que esses homens que amam os primeiros lugares na sinagoga, e serem chamados mestres pelos homens, apóstolos, discípulos, e outros se chamam de cooperadores e ancião e tanta coisa, tantos títulos. Diz aqui, eles têm a chave do céu, não entram e não deixam os que está vindo entrar também. Isso teve começo onde? Lá, quando se plantou a árvore, chamada cristianismo, que cristianizou todas essas nações que aí estão. E esses homens, eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, não é esse homem simples, pastor da sua igreja, que
tem no seu coração a sinceridade e o desejo de servir ao nosso Pai. Não é esse cooperador, um homem simples que tem o desejo de cumprir a vontade do nosso Pai e entrar no reino dos céus. Não, eles também estão enganados. Apesar de ter toda a certeza, com todos quantos eu falei, ele falou, olha, eu tenho plena certeza da minha fé, tenho convicção de que realmente é isso mesmo. Bom, sabendo que se cortou a árvore e consumiu o seu fruto, essa árvore que aí está não é a verdadeira árvore. Porque podemos nós, fazendo aqui agora, comparar as palavras do nosso Salvador com esses homens. Não, mas ele estava falando do judaísmo. Sim, mas o cristianismo é judaico-cristão. Então juntou-se Novo e Velho Testamento para que pudesse prender de novo as almas, né? Judaísmo e cristianismo. Tudo numa árvore só. Uai, irmão, mas como é que se faz isso? É fácil. Enxerto. Vamos enxertar. Nós enxerta o judaísmo com o cristianismo, mas não é pura, não é pura. Esses frutos não são puros, não são bons. O certo é que o pé de manga produz a manga, o pé de limão produz a limão e o pé de laranja, laranja. De modo que quando você faz o enxerto, aquele negócio não vai ser nem uma coisa e nem outra. Aí o que nós podemos chamar o fruto disso? Confusão. Confusão é um título bom. Então é a árvore da confusão. Babilônia. Faz confusão. E toda alma que come um fruto de qualquer de uma dessas duas árvores, ele vai se envenenar. Aparentemente não. Você começa a comer e aqui está indo tudo bem, está tudo dando muito certo. Porém, você só vai descobrir isso a hora que você descer na sepultura. Aí você vai ver que realmente você se alimentou de veneno e não daquela boa árvore que produzia bons frutos. Mas então como é que eu vou fazer? Porque cortou a árvore boa e consumiu os seus frutos. Mas como foi falado também, o nosso Salvador sabia do que ia acontecer. Então guardou alguma semente no deserto, onde estava dentro de um jarro de barro, lacrou ali com barro, aquela semente lá dentro, para que ela fosse encontrada e plantada no futuro, que é esse em que nós estamos. Em 1985, foram encontrados ali nas areias do deserto o chamado manuscrito de Nag Hammadi, porque estava próximo a esta cidade, com esse nome, Nag Hammadi. E ali, quebrando aqueles vasos, foi encontrado esses manuscritos que são do 1º, 2º século. Creio que os mais antigos encontrados. E nesses manuscritos está a semente daquela árvore, que é o nosso Salvador Yahushua, e que agora pode ser plantada de novo. E é o que eu estou aqui pelejando
para arar essa terra, que é o seu coração, para que eu lance essa semente, para que ela nasça e dê fruto. Porém, existe corações de pedra. Não tem como arar. Mas mesmo assim eu jogo sobre a pedra. Aí o que acontece? As aves vêm e catam aquela semente. É perdida, né? Então eu lanço essa semente. Porém, se eu sou um homem prudente e que tem conhecimento, eu não vou lançar nenhuma sobre a pedra, não. Eu vou lançar somente na terra, mas pode porventura cair em alguma pedra e aí ser arrebatado pelas aves do céu. Mas o meu interesse é acessar os corações. Por isso eu creio que se você está aí do outro lado ouvindo esse vídeo, esse seja um coração de terra que vai produzir frutos desta árvore que será plantada. Porém, se não, você mesmo vai se entender que não, isso não é para mim, eu não vou ficar aqui parado ouvindo isso. Siga o seu caminho. Volte a comer da árvore hibridizada, misturada. Se os frutos lá te fazem tão bem, continua. Ainda que faça bem com a sua carne, porque nós temos que entender isso. Ah, mas é muito bom para minha carne. Então faz mal para sua alma. Ah, mas é muito mal para minha alma, né? Eu aceitar esses ensinamentos, aí eu vou ter que crucificar minha carne. É difícil. Bom, você pode escolher entre fazer uma coisa e outra. Por isso ele diz, não é porque eu chamei a todos, é que todos vão vir. Não, não, não. É aqueles a quem o meu Pai quiser revelar. E o Pai vai revelar para quem? Para quem tem um coração com a terra boa, que vai receber essa semente e produzir fruto. Já essa, que é o coração de pedra, essa não tem jeito, essa deixa para lá. Não é verdade, irmãos? Então tá, vamos continuar aqui na nossa leitura, né? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais o reino dos céus aos homens, né? Fechais aos homens o reino dos céus. Então essa árvore que foi criada, ao invés de ela nos abrir o reino do céu, ela fechou o reino dos céus. Porque o Messias veio ali no judaísmo, rasgou o véu do templo de alto a baixo para que nós pudéssemos entrar no Santos do Santo e falar diretamente com ele. Assim, depois que cortou a árvore, consumiu os frutos, fizeram o quê? Vamos pôr outro véu. Colocamos outro véu, fechamos de novo o Santo do Santo e o homem só pode ir diretamente no sacerdote. Ninguém vai no Santo do Santo mais. Em 70 depois do nosso Salvador, vem a destruição sobre Israel. E ali, irmãos, nessa destruição, o templo veio abaixo, conforme foi profetizado por nosso Salvador. Então a árvore chamada judaísmo foi cortada. Mas eles não se deram por vencidos. Falaram, não, nós plantamos outra. Vamos plantar outra. Plantamos, então. Vamos juntar nós com os nossos conhecimentos, nós plantamos uma. E como vai chamar? Ah, cristianismo. Vamos cristianizar a terra. Vamos usar o nome do Cristo, vamos usar o nome de Jesus e vamos fazer outra árvore
para que possa produzir frutos para nós. E realmente o povo não precisa saber das palavras do Cristo enviado lá do Pai das Luzes. Não, não, não. Porque se eles entender isso, eles não vão vir para o templo de pedra. E aí nós estamos falidos. Vamos cuidar disso então. E foi o que fizeram, irmãos. E eles tiveram sucesso porque se tornou uma grande árvore onde todos vêm para debaixo dela, né? As aves do céu, que são os anjos, né? Esses anjos que não vieram do nosso Pai, estão ali e eles fazem milagres de mentira e prodígios. E todo mundo está aqui ainda esperando que o anticristo vai vir, sendo que Paulo ensinou bem claro que ele já estava ali. Ele só ainda não se tinha manifestado porque tinha alguém ali que o impedia, que era o tempo, né, de ele se manifestar. Então, ele se manifestou. De que maneira, irmão Hebe? Então, o anticristo se manifestou na árvore chamada cristianismo. É difícil, isso é pesado, é duro. Irmão, mas que custoso, hein? Isso dói, dói. É verdade, dói. E eu senti essa dor em mim mesmo, porque tudo que eu acreditava logo veio a ser uma mentira e, sabe? Mas ele deixou bem claro, assim como eu citei no início. A verdade dói, mas ela liberta, né? Então, devemos de ouvir a verdade, ainda que seja dolorido para nós. Porém, ela pode te libertar dessa escravidão, deste mundo de ilusão, de mentiras, porque é só o que tem aqui. Não, mas essas palavras são santas. Eram, assim quando foi citadas por nosso Salvador e pelos seus. Mas depois que se cortou a árvore e consumiram os seus frutos, e se plantou uma árvore chamada cristianismo, o mundo judaico cristão, no entanto, todos vão ali, não é, irmãos? Em Jerusalém, esses crentes fazem romaria para Jerusalém, para ali ajudar no comércio desta grande Babilônia, onde mataram, como diz eles ali, o Filho de Deus. Oh, meus irmãos, você coopera com tudo isso, quando você paga dízimo, quando você dá coleta, você está colocando adubo nessa árvore para que ela cresça e que cresça o engano e que se prenda muitas almas. E vai dar muitos frutos, porém não serão frutos para a salvação, serão frutos para a morte. Por isso, irmãos, eu sempre falo e continuo a dizer que nós devemos de meditar muito, pedir a Ele que nos envie o Consolador, o Espírito de verdade que nos guiaria em tudo, um Espírito separado, um Espírito Santo separado, para que Ele possa nos instruir de acordo à verdade dentro das Escrituras. Não é, mas você disse que ia mostrar os escritos e não mostrou ainda, vou mostrar. Porém, irmãos, eu quero desmistificar para os irmãos que essa Bíblia que você cuida que ela é sagrada,
teria que ser sagrada, mas não é, porque houve acréscimos, né? Como já foi falado. Assim como também tiraram. Então tá, irmãos, e é preciso que nós vamos aqui dentro um pouco, porque é nessa Bíblia que o irmão e a irmã crê, foi nessa Bíblia que você fundou a sua fé. Então nada mais justo que eu mostre dentro da própria Bíblia que você tem aí, que é a mesma, João Ferreira de Almeida, aonde está as muitas contradições. Por exemplo, né, esses versículos que nós lemos aqui, e podemos dar seguimento neles no próximo vídeo, porque já foi 30 minutos, e eu quero parar esses vídeos aí nessa faixa de 30 minutos. Uns passam um pouco, porque na verdade, quando o nosso Pai nos dá a falar, temos que falar, então, mas para que não fique muito grande, vamos encerrar aqui. Paramos aqui no verso 13, né? Depois continuamos. Então, shalom, que a paz esteja convosco, amados irmãos. Amados irmãos, como foi falado no vídeo anterior, eu citei a respeito do judaísmo e o cristianismo ser duas árvores, mas que uma foi enxertada na outra. Então vou fazer um enxerto aqui para que os irmãos compreendam como isso é feito. Isso aqui é um pé de manga, e aqui já tem um filhotinho dele, né, quem vai saindo aqui. E sendo esse aqui o judaísmo, esse aqui é alguma coisa que saiu da mesma raiz. No entanto, você tem o judaísmo ortodoxo e tem também o judaísmo, os caraítas, por exemplo. Então são muitos filhotinhos que nascem de uma mesma árvore. Mas e o que alimenta todas é a raiz. Então nós temos que ter cuidado com a raiz. Então esse judaísmo teve dando maus frutos na terra com seus ensinamentos. Porque aquilo que era para ser entendido espiritualmente, eles levaram só para o carnal. Era para o homem sacrificar o animal que estava dentro de si. Não, e eles começaram a matar os animais da terra. Eles faziam os pecados e os coitados que tinham que pagar. Então por aí você vê que é um entendimento completamente errado, mas ele estava seguindo aquilo que o Deus da matéria tinha ensinado para eles. O Pai das luzes, olhando dos céus abaixo, viu o clamor e o sofrimento de todos aqui, até os animais que eram mortos ali. Então ele interviu, o Pai das luzes, o Pai do Espírito, interviu na matéria, aonde esse Deus Jeová do Velho Testamento fazia todas essas desavenças, que ninguém que tem um pouco de bom senso vai concordar com as coisas que ele fazia. Então, o Pai das Luzes enviou uma ferramenta chamada o Messias, o enviado, o Cristo, né? De acordo com os títulos que foi passado para nós. Mas ele é a palavra do Pai. E ele veio e chegou aqui no judaísmo e fez esse corte, cortou a árvore e plantou uma nova árvore que produziu frutos bons para a vida eterna. Porém, o judaísmo, para lutar contra o nosso Salvador, contra o Pai dele que ele enviou,
que o enviou, cortou a árvore que era chamada o Messias, o enviado, que é a mesma árvore que cortou o judaísmo. Então ele cortou a árvore e consumiu os seus frutos. Não é verdade? Não foi isso que nós estudamos aí no vídeo anterior? E nesse meio tempo, eles plantaram outra árvore chamada cristianismo. Vejam que essa tinha 4 folhas, essa de cá tem 6. Então eles, para vingar do nosso Salvador, por ele ter feito o que fez com aquela árvore do judaísmo, eles cortaram a árvore que ele plantou e consumiu com os frutos. Pensou que tinha consumido com todos, porém nós sabemos onde estavam os frutos guardados para ser plantado agora. E eles plantaram essa árvore, cristianismo, e pensou, mas como que essa árvore vai poder funcionar aqui se ela não tem muitas raízes e tal? Aí eles tiveram a ideia, eu já sei, nós corta aqui de novo, nós corta ela aqui e enxerta ela nessa, que é o judaísmo. Eu podia ter uma tinta aqui para me escrever, porém não tenho. Senão eu tinha escrevido os nomes aqui para ficar bem claro, mas não é difícil de entender. Então cortou o cristianismo daqui e vamos fazer um enxerto no judaísmo, que é esta daqui. E é muito simples fazer um enxerto. Você faz assim, tira para ficar desse jeito, vai do outro lado, faz da mesma maneira, certinho. Tem muitos vídeos aí ensinando sobre enxertos, isso aí é muito fácil. Agora nós vamos fazer um corte bem aqui, no meio desse caule, que é o tronco da árvore, para que nós possamos enxertar o judaísmo no cristianismo. Veja aqui, irmãos, que eu abri um pequeno corte no judaísmo. E aquela árvore do cristianismo, que tem 6 folhas, vamos enxertar ela aqui no judaísmo. Porque esse cristianismo que foi arrumado, ele pode não ter umas raízes boas, ele precisava de uma raiz. Já que o outro, que era o judaísmo, tinha uma raiz profunda, então vamos enxertar ele nele. Para quê? Para que ele possa sobreviver. Então o judaísmo, segundo na conversa dos que fazem esse serviço, o judaísmo ficou sendo o cavalo do cristianismo. Foi enxertado em cima. O cavalo é aquele que está com as raízes na terra. Porque foi cortado a árvore, porém a raiz dela ficou com o tronco, com as raízes na terra. Então, foi o que nós fizemos aqui, bem agora, né? Cortamos a árvorezinha que tinha sido plantada
por nome cristianismo, enxertamos ela no judaísmo. Está aqui, irmão. Já temos a árvore. Cristianismo em cima, judaísmo embaixo. Porque a raiz do judaísmo é de muitos anos, ela é muito firme. Então nós precisamos daqueles ensinamentos lá para poder fortalecer essa outra árvore. Então ela é o cavalo. É assim que eles chamam, né? E eu quero mostrar, irmãos. Aí eles fizeram a mesma coisa com a outra. Aí nós pega essa de 4 folhas, que é o judaísmo, e vamos enxertar nessa raiz aqui, que é o cristianismo. E uma vai dar vida à outra. No entanto, no cristianismo você tem muito do judaísmo. E no judaísmo você tem muito do cristianismo. Mesma coisa, faz esse corte ali, para os irmãos verem. Aqui faz um corte abrindo o meio da árvore, onde está a raiz, que é o cavalo. Então, e fez em um serviço, eles mataram 2 coelhos com uma paulada só. Como assim, irmão? Eles insertaram o judaísmo no cristianismo e enxertaram o cristianismo no judaísmo. De modo que agora tem 2 árvores. Porém, a essência do fruto é o mesmo. Mas é um pé de manga, frutos bons, né? Bom para a nossa carne. Mas será que é bom para a nossa alma? É isso que nós devemos de entender. Então, meus irmãos, para vocês compreender, eu fiz essa parte aqui só para os irmãos compreender o que foi feito. Então, no material, é isso aqui que se faz um enxerto, né? E no espiritual, onde é que nós vamos ver esses enxertos, mano? Dentro da própria palavra do nosso Salvador, nós vamos encontrar que eles iam fazer esses enxertos, que na verdade não seria benéfico. Então, de volta, temos 2 pés de mangas. Um é o judaísmo, enxertado no cristianismo, o outro é o cristianismo, enxertado no judaísmo. E a seguir no próximo vídeo, irmãos, eu quero fazer, para que os irmãos entendam, como que isso foi feito dentro das Sagradas Escrituras. E aquele que compreender, irmão, esse ensinamento, ele vai saber separar qual que são as palavras do nosso Salvador e quais que não são, dentro da sua própria Bíblia feita pelo sistema religioso, que é para te enganar. Onde eu disse desde o princípio, ela contém a verdade, porém misturada com a mentira. Meus irmãos, é isso. Então no próximo vídeo vamos ver isso dentro das Sagradas Escrituras, entre aspas.